Eu voltei. Precisou só de uma pandemia global e de uma família de políticos botar fogo no país inteiro pra eu voltar, né? Peço desculpas, não foi minha culpa, não. Teve algumas mudanças, né? Vocês estão vendo que meu rostinho tá mais rechonchudinho, né? Eu até prefiro ele assim mesmo, mas agora do pescoço pra baixo a gente mantém no silencioso, tá? Pois é, eu estou de volta e eu acho melhor explicar por que eu demorei tanto, né? Pra voltar. Isso pros 10 que vão querer alguma explicação, né? Mas até que tem motivo. Na época, em 2015... não tava uma fase tão simples assim, não. Eu criei o canal quando eu tava terminando um mestrado e as coisas começaram a ficar muito mais casca grossa e eu não consegui continuar. Além disso, eu não tava muito satisfeito com os recursos técnicos que eu tinha, porque eu tinha muita limitação. Eu só tinha um celular e era um iPhone 6, que pra quem não sabe, o iPhone 6 tem uma péssima câmera e péssimos recursos para fazer gravação e produção de conteúdo, né? Obviamente é um celular só. Hoje em dia os celulares estão muito mais avançados, né? Eu recomendo a todo mundo que quer fazer vídeo, se divirta com o celular que tem e tente não se frustrar igual eu me frustrei na época com o que eu tinha. E além disso, eu lembro até hoje, eu fiquei um pouco deprê com o tipo de conteúdo que eu tava produzindo, porque por mais que eu gostasse, e ainda gosto de besteira, de bobagem, de rir à toa na internet, eu tinha criado esse canal pra falar do que eu quisesse, no momento que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, e não focar só em fazer sketches de humor, né? Por isso que eu dei o nome pro canal de Boca Cheia, porque eu ia falar do que eu quisesse o tempo todo, e é por isso que eu reativei esse canal, por isso que eu tô postando esse vídeo nele e não criei um novo, porque realmente eu não me arrependo dos vídeos que eu fiz. Mas eu quero garantir que eu vou falar do que eu quiser mesmo. Até porque eu criei esse canal também com um mecanismo meu de desabafar, de falar sobre as coisas, de refletir e talvez até de conhecer outras pessoas. E é por isso que eu tô voltando hoje já trazendo uma proposta de vídeo um pouco diferente daqueles vídeos do começo do canal. Sabe por quê? Porque minha aparência não foi a única coisa que mudou, mas a minha personalidade, a minha maturidade. Hoje em dia eu sou uma pessoa um tanto quanto diferente daquela de 2015. Pra ser bem honesto, eu me sinto mesmo um idoso, bem carrancudo, chato pra caralho. E eu quero realmente imprimir minha personalidade no canal, né? Aqui, por exemplo, vocês estão no meu quarto, na minha intimidade, mas eu quero expor um pouquinho também da pessoa que eu sou internamente. E aí, quem se identificar com isso vai encontrar um porto seguro no canal, vai voltar sempre que quiser e vai aí acompanhar, e conversar, e dialogar e trocar ideia. Vamos lá, né? Chega de enrolação. Sobre o que eu quero falar? Bom, na semana passada aconteceu aqui no Brasil um fato que me deixou assim muito pensativo sobre algumas coisas. Mas claro, a gente tá no Brasil, né? Todo dia tem alguma coisa pra deixar a gente pensativo, com medo, assustado, revoltado. Só o nome Bolsonaro já dá aí 16 anos de conteúdo no YouTube, né? Mas o que aconteceu? Se você vive debaixo de uma pedra, numa caverna e não acompanha nada do que acontece ao seu redor, na semana passada veio ao nosso conhecimento uns prints de uma conversa de um ser um tanto quanto desprezível, digamos assim. Essa pessoa se chama João Pedro e ele ele foi Miss da cidade dele, que é a cidade de Bento Ribeiro. Bom, quem conhece o caso já deve estar reconhecendo, né? E o que aconteceu? Uma moçoila postou no Twitter um print, né? 4 prints, ou até mais, não sei, de uma conversa que ela teve com esse João Pedro, né? Esse camarada muito gente boa. E o teor da conversa, gente, é bem triste, sabe? Eu vou passando aí os prints na tela, mas resumidamente, ele tava dando em cima dessa menina, mas ela não tava interessada nele. Ela disse que ele não faz o estilo dela. E aí baixou toda a maluquice no cara. Ele foi dizer que, como assim? Eu não faço o teu estilo, se eu faço o estilo de todo mundo, se até homem hétero gosta de mim, tem interesse em mim, por que você não tem interesse em mim? Aí ela, deixa de onda, você só não faz o meu estilo, esquece isso, deixa pra lá. E ele, não convencido, continuou insistindo. Mas que estilo é esse teu? Você deve gostar desse estilo de moleque magrelo e bandido, né? Esse tipo de coisa, né? Mas eu sou Miss, eu sou o homem mais lindo de Bento Ribeiro. Como assim você não me deseja? Como assim eu não faço o teu estilo? E o cara, assim, ainda termina num teor bem de ameaça, dizendo, olha, eu conheço muita gente, eu conheço todo mundo aqui em Bento Ribeiro, hein? Eu não disse nada pra te magoar, hein? Aí, gente, quando eu vi a notícia desse negócio, eu já não quis ler a conversa, porque eu sabia que ia dar merda. E eu tô numa idade que eu fico evitando ou passar vergonha alheia, eu detesto passar vergonha alheia, e eu detesto ter contato com um ser humano que não presta. Mas aí eu vi o Cauê Moura falando desse caso, e aí eu não resisti, eu fui ver mesmo. E, gente, quando eu li a conversa... Ai, meu Deus! Mas aí, assim, depois de vomitar um pouquinho... eu fiz uma relação com essa conversa desses dois, né? E eu cheguei até uma certa pena desse João Pedro. Mas não é por causa da aparência dele, como vocês podem ver aí, né? Esse grandíssimo Miss Bento Ribeiro, o homem mais lindo de Bento Ribeiro. Mas porque eu me enxerguei nele, sabe? E por que eu me identifiquei com ele? Poxa, porque eu percebi claramente um excesso de carência emocional. Por quê? Porque uma pessoa que é tão cheia assim de si mesmo, ela na verdade ela tá bem vazia, né? A única coisa que claramente ela quer é atenção.
É a aprovação, a necessidade de ouvir as pessoas dizendo que ele é lindo, de receber prêmio, de receber flores, de ser chavecado, de ser paquerado, de ser admirado. E pra esse tipo de pessoa, quanto mais elas têm, meio que vicia, né? É uma droga que ela quer cada vez mais. E aí a pessoa acaba ficando igual o Narciso, né? Daquele mito que ele se apaixona pelo próprio reflexo, né? Que é um mito muito interessante pra falar pra gente sobre o complexo de Narciso, ou narcisismo, digamos assim. E eu acho que o João Pedro levou, assim, muito ao pé da letra o discurso de amar a si mesmo, né? Porque não precisa amar tanto assim a si mesmo. Na verdade, o que dá a entender é que a pessoa assim nem se ama. Esse tipo de pessoa ama muito mais a ideia que ela faz de si mesma, ou pior que isso, a utopia que ela cria de si mesma, a expectativa que ela cria de si mesma e que muitas vezes é inalcançável. Ou como todo mundo que tem algum complexo alimentar, algum complexo assim com a sua aparência, vai entender que você tem sempre aquele complexo que faz você buscar uma aparência, que faz você buscar uma forma física que é inalcançável pra você, que não faz sentido pra você e no final das contas vai te causar só mal-estar mental e até físico, né? Quando chega aos extremos como a bulimia, anorexia, esse tipo de coisa. E que é um assunto que pra mim é muito importante e que um dia eu vou fazer um vídeo sobre ele. Mas de fato que a gente tem uma pessoa muito infantilizada que necessita desesperadamente de atenção e de aprovação. E eu me identifico, ou melhor, me identifiquei com ele porque a pessoa que vos fala, quando era mais moleque, tinha essa mesma necessidade, sabe? E eu não vou dizer que eu me livrei totalmente dessa necessidade de aprovação, de conseguir representar um padrão que não é pra mim, mas pros outros. Mas eu tô muito melhor hoje, no auge dos meus 30 anos, do que eu tava quando eu era adolescente. E é engraçado, porque nessa cegueira de se achar o melhor, o mais bonito, o mais inteligente, eu tinha muito essa necessidade das pessoas me acharem bonito, inteligente, próspero, interessante, cheio de conteúdo. E é engraçado porque quanto mais você tá nessa cegueira narcisística, quanto mais você tá nessa necessidade de atenção e de aproximar as pessoas, mais você acaba afastando elas. Pelo menos você acaba afastando muito mais as pessoas que seriam boas pra você, que seriam bons relacionamentos, que seriam bons contatos, boas amizades, que iam fazer você melhorar como pessoa, crescer na vida, socialmente, digamos assim. E você acaba atraindo mesmo só nojeira mesmo, só o lixo, só a toxicidade. O que leva a gente pra aquela ironia, né, de que muitas vezes o tóxico é a gente tem a mania de achar que os outros são tóxicos, né, mas muitas vezes é a gente. E aí eu fiquei com pena do João Pedro, e não foi por causa dessa sobrancelha cortada aí, esse estilo horroroso aí, não. Mas porque realmente ele não tem ideia do buraco que ele tá, sabe? E eu espero que toda essa repercussão negativa, ele aprenda a lição, né? E comece a se amar de um jeito que é saudável pra ele e pros outros que o circulam. E outra coisa também que me fez refletir muito sobre o caso é... No meio dessa pandemia, eu acho que estamos todos mais carentes, né? A gente tá lidando muito mais com problemas de saúde mental. Quem mora sozinho como eu tem que lidar constantemente com os desafios de estar isolado socialmente, e eu imagino que quem também mora com outras pessoas, né, quem mora com a família, também sinta essa carência do contato com outras pessoas fora desse pequeno círculo familiar, né? Ou você é aquele babaca que não tá nem aí pra pandemia e a saúde mental tá numa boa, né? Mas eu espero que a sua mãe... E aí é óbvio que estamos todos muito sensíveis nesse momento, né? É um momento muito delicado e a saúde mental acho que tá mais em jogo do que a saúde física no final das contas. E eu acho que o conselho emocional que a gente mais escuta e que é mais difundido é que a gente precisa aprender a amar a si mesmo, né? A gostar de si mesmo e principalmente a gostar da própria companhia, a apreciar a solidão. Só que na minha opinião isso é muito mais fácil de falar do que de fazer mesmo, porque a solidão estressa, a solidão cansa, a solidão não é fácil assim de lidar não. Eu sou uma pessoa que gosta de curtir o meu momento comigo mesmo, de curtir minha solidão, mas eu acho que depois de 7 meses, 8 meses, você fica de saco cheio de si mesmo, né? Mas por mais difícil que seja, eu acho que vale a tentativa da gente aprender ou estar no caminho de aprender a lidar com si mesmo e com a sua solidão e com as suas carências. No sentido mais saudável possível, talvez, que é o de não jogar essas carências para os outros, escapar dessa necessidade de atenção e suporte e aceitação e aprovação e, no caso do Thiago, veneração até, né? Uma das coisas que mais me faz falta, por exemplo, é viajar, conhecer o mundo, o Brasil, conhecer pessoas, culturas. Isso é uma das coisas que mais me faz feliz nesse mundo. Inclusive, eu adoraria um dia ter a condição, a possibilidade de fazer vlogs aí. Eu acho que quando eu viajar eu vou fazer algum vídeo sobre essa viagem, porque é um conteúdo que eu adoro consumir, porque viajar é um negócio que me engrandece, eu adoro, sou apaixonado. E aí a pandemia derruba muito a possibilidade de poder viajar com segurança, né? Eu até fiz uma viagem muito arriscada, mas eu fiz com a maior segurança que eu podia, né? Aliás, não era maior, porque a maior segurança numa viagem é não viajar, mas eu fiz do jeito
mais adequado possível. E felizmente não tive nenhum problema de saúde por causa disso. Mas em geral não saio de casa, não saio da cidade desde o final de fevereiro. Então pode ter certeza que eu já tô bem cansado de mim mesmo e cansado até dos meus problemas mentais. Eu não vou dizer problemas mentais, né? Meus problemas emocionais. Bom, e todos nós temos os nossos demônios, né? Eu desejo que você aí consiga lidar com os seus, consiga segurar as pontas, aguentar nesse balanço desse mundo doido que tá sendo, consiga lidar melhor com a sua própria companhia, com seus pensamentos, com a sua solidão. E resista à tentação de ser um babaca igual o homem mais lindo de Bento Ribeiro. Bom, gente, então é isso. Faz tempo que eu não venho pra esse canal, faz tempo que eu não faço vídeo e eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui. Então eu espero que eu tenha expressado o que eu queria. Com certeza muita coisa poderia ser dita, algumas coisas poderiam não ser ditas, né? Porque a gente nunca sabe quando a gente exagera. Mas enfim, né? É isso. Eu espero que vocês tenham notado aqui atrás essa imagem que tá na TV. Eu tive uma ideia legal que é no final de todo vídeo apresentar alguma obra de arte, algum anime, algum filme, alguma série, algum conteúdo, alguma mídia que eu gosto de consumir, ou que eu gostei de consumir, que eu já tenha finalizado, e durante todo o vídeo eu deixar uma imagem dessa mídia no fundo. E no caso essa aqui é uma arte linda de um dos meus mangás / animes favoritos da vida e que eu acompanho até hoje, que eu espero que eu não morra antes de acabar, que se chama One Piece. Se você não conhece, One Piece conta a história do Luffy e seus amigos, que partem numa jornada como piratas pelo mundo todo, na busca do tesouro que se chama One Piece. E nesse processo eles vão conhecendo lugares legais, gente diferente, fazendo novas amizades e tendo altas aventuras. Gente, eu sou apaixonado mesmo. É de rir, é de chorar, é de se apaixonar, você sente tudo com esse anime / mangá. Eu prefiro o mangá hoje em dia, mas o anime também é muito bom, principalmente até certo ponto. Mas eu não assisto mais o anime. Então é isso, eu recomendo One Piece de verdade, eu sou apaixonado. Mas é isso, chega por hoje. Tchau!